Testemunhos Seletos, volume 2. Josué e o anjo. Pudesse ser erguido o véu que separa o mundo visível do invisível, e pudesse o povo de Deus contemplar o grande conflito que se trava entre Cristo e os santos anjos, e Satanás e suas forças malignas acerca da redenção do homem, pudesse compreender a maravilhosa obra de Deus em prol da salvação de almas da escravidão do pecado e a constante operação de seu poder para a sua proteção da maldade do maligno, e estariam melhor preparados para resistir aos tramas de Satanás. Sentiriam no espírito uma impressão solene em vista da vasta extensão e importância do plano da redenção e da grandeza da obra que se lhes depara como colaboradores de Cristo. Sentir-se-iam humilhados, todavia animados, sabendo que todo o céu se acha interessado em sua salvação. Uma ilustração muito viva e impressionante da obra de Satanás e da de Cristo, e do poder de nosso mediador para vencer o acusador de seu povo, é dada na profecia de Zacarias. Em santa visão, contempla o profeta a Josué, o sumo sacerdote, vestido de vestidos sujos, Zacarias 3, verso 3, diante do anjo do Senhor, suplicando a misericórdia de Deus em favor de seu povo, que se acha em profunda aflição. Satanás acha-se à sua mão direita para lhe resistir. Por isso que Israel fora escolhido para preservar na terra o conhecimento de Deus. Tinham sido eles, desde quando vieram a existir como nação, o objeto especial da inimizade de Satanás, e ele determinara promover sua destruição. Não lhes podia ele fazer mal algum enquanto fossem obedientes a Deus. Por isso fez todo o seu poder e astúcia para os induzir ao pecado. Enganados por suas tentações, haviam transgredido a lei de Deus, separando-se assim da fonte de sua força, tendo sido deixados a tornar-se presa de seus inimigos gentios. Foram levados em cativeiro para a Babilônia, e ali permaneceram por muitos anos. Entretanto, não foram abandonados pelo Senhor. Foram-lhes enviados seus profetas com repreensões e advertências. O povo foi desperto para reconhecer sua culpa. Humilharam-se perante Deus e a ele volveram com arrependimento verdadeiro. Então o Senhor lhes enviou mensagens de animação, declarando que os livraria do cativeiro e os restauraria ao seu favor. Isso era o que Satanás estava resolvido a impedir. Já um remanescente de Israel voltara para a sua terra e procurava Satanás levar as nações pagãs, que eram agentes seus, a destruí-los por completo. Quando Josué roga humildemente o cumprimento das promessas de Deus, ergue-se Satanás ousadamente para lhe resistir. Aponta para as transgressões de Israel como a razão de não dever o povo ser restaurado ao favor de Deus. Reclama-os como presa sua e requer que sejam entregues em suas mãos para serem destruídos. O sumo sacerdote não se pode defender nem ao seu povo das acusações de Satanás. Não alega que Israel esteja livre de falta, em suas vestes sujas, simbolizando os pecados do povo, com os quais ele arca como representante. Está ele perante o anjo, confessando a falta deles, mas ao mesmo tempo alegando seu arrependimento e humilhação, confiando na misericórdia de um Redentor que perdoa o pecado, e confessa suplicando as promessas de Deus. O Senhor te repreende. Então o anjo, que é o próprio Cristo, o Salvador dos pecadores, reduz a silêncio o acusador do seu povo, declarando: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias 3, verso 2. Israel por muito tempo permanecera na fornalha da aflição. Por causa de seus pecados, foram quase consumidos na chama acesa por Satanás e seus agentes para sua destruição. Mas Deus agora se lançara à obra de os salvar. Penitentes e humilhados como se acham, o compassivo Salvador não abandona seu povo ao cruel poder dos pagãos. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Isaías 42, verso 3. Aceita a intercessão de Josué
é dada a ordem: tirai-lhe estes vestidos sujos. E a Josué declara o anjo: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos. Zacarias capítulo 3, versos 4 e 5. Foram perdoados os seus próprios pecados e os do povo. Israel vestiu vestidos novos, a justiça de Cristo imputada a eles. A mitra colocada sobre a cabeça de Josué era como que a usavam os sacerdotes, e trazia a inscrição: Santidade ao Senhor. Zacarias 14, verso 20, significando que, não obstante suas transgressões anteriores, achava-se ele agora habilitado a ministrar perante Deus em seu santuário. Depois de assim o haver solenemente investido da dignidade do sacerdócio, declarou o anjo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Zacarias 3, verso 7. Seria ele honrado como juiz ou administrador do templo e de todos os seus serviços. Deveria andar entre os anjos assistentes, mesmo nesta vida, e no final unir-se à glorificada multidão ao redor do trono de Deus. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Zacarias capítulo 3, verso 8. Aqui se revela a esperança de Israel. Foi pela fé no Salvador vindouro que Josué e seu povo receberam perdão. Pela fé em Cristo foram restaurados ao favor de Deus. Por virtude dos méritos de Cristo, se andassem nos seus caminhos e guardassem os seus estatutos, seriam homens portentosos. Zacarias capítulo 3, verso 8. Honrados como escolhidos do céu entre as nações da terra. Cristo era sua esperança, sua defesa, sua justificação e redenção, como ele é a esperança de sua igreja hoje. Satanás, o acusador. Como Satanás acusou a Josué e seu povo, assim em todos os séculos acusa os que buscam a misericórdia e o favor de Deus. No Apocalipse é ele declarado ser o acusador de nossos irmãos, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse 12, verso 10. O conflito repete-se em relação a toda alma que é salva do poder do mal e cujo nome se acha registrado no livro da vida do Cordeiro. Nunca ninguém é recebido da família de Satanás na família de Deus sem suscitar a determinada resistência do maligno. As acusações de Satanás contra os que buscam o Senhor não são motivadas pelo desprazer em face de seus pecados. Ele exulta com os defeitos de seu caráter. Unicamente por causa de sua transgressão da lei de Deus, pode ele alcançar poder sobre eles. Suas acusações advêm tão somente de sua inimizade a Cristo. Mediante o plano da salvação, Jesus quebra o poder de Satanás sobre a família humana, salvando almas de suas garras. Todo o ódio e malignidade do arqui-rebelde é provocado ao contemplar ele a evidência da supremacia de Cristo, e com diabólico poder e astúcia, opera para arrebatar dele o remanescente dos filhos dos homens, que aceitaram sua salvação. Leva ele homens ao ceticismo, fazendo-os perderem a confiança em Deus e separarem-se de seu amor. Tenta-os a quebrantar em sua lei, reclamando-os então como cativos seus e contestando o direito de Cristo de lhos arrebatar. Sabe ele que os que buscam sinceramente de Deus o perdão e a graça os hão de obter. Por isso apresenta perante eles os seus pecados, a fim de os desanimar. Está constantemente buscando ocasião contra os que procuram obedecer a Deus. Mesmo seus melhores e mais aceitáveis serviços busca ele fazer que se afigurem corruptos. Por armadilhas sem número, as mais sutis e mais cruéis, empenha-se em conseguir a condenação deles. Não pode o homem por si mesmo defender-se dessas acusações. Em suas vestes manchadas de pecado, confessando sua culpa, ei-lo perante Deus. Mas Jesus, nosso advogado,
apresenta um eficaz rogo em favor de todos os que, mediante arrependimento e fé, a ele confiaram a guarda de sua alma. Defende-lhes a causa e derrota seu acusador com os poderosos argumentos do Calvário. Sua perfeita obediência à lei de Deus, mesmo até a morte de cruz, conferiu-lhe todo o poder no céu e na terra, e ele pleiteia de seu Pai misericórdia e reconciliação para o homem culpado. Ao acusador de seu povo, diz ele: o Senhor te repreende, ó Satanás. Estes são a aquisição de meu sangue, tições apanhados do fogo. Zacarias, capítulo 3, verso 2. Os que com fé nele confiarem, receberão a confortadora certeza: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Todos os que vestiram as vestes da justiça de Cristo estarão perante ele como escolhidos, fiéis e verdadeiros. Satanás não tem poder para arrancá-los da mão de Cristo. Nenhuma alma que com penitência e fé reclamou sua proteção permitirá Cristo que passe para o poder do inimigo. Está empenhada a sua palavra, que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías 27, verso 5. A todos é feita a promessa dada a Josué: se observares as minhas ordenanças, te darei lugar entre os que estão aqui. Zacarias 3, verso 7. Anjos de Deus andarão a ambos os lados seus, mesmo neste mundo, e no final estarão entre os anjos que circundam o trono de Deus. O serem os reconhecidos filhos de Deus representados como estando na presença do Senhor com vestes sujas, deve levar à humildade e profunda esquadrinhação do coração por parte de todos os que lhe professam o nome. Os que estão de fato purificando a alma mediante a obediência da verdade terão de si mesmos uma opinião muito humilde. Quanto mais perto virem o imaculado caráter de Cristo, tanto mais forte será o seu desejo de serem conformados à sua imagem, e tanto menos verão eles de pureza ou santidade em si mesmos. Mas, conquanto devamos reconhecer nosso estado pecaminoso, devemos confiar em Cristo como nossa justiça, nossa santificação e redenção. Não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. Cristo unicamente pode pleitear eficazmente em nosso favor. Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos baseados não em nossos méritos, mas nos seus. Entretanto, jamais devemos ficar satisfeitos com uma vida pecaminosa. É um pensamento que deve despertar os cristãos a um maior zelo e fervor na luta contra o mal. Esse de que cada defeito de caráter, cada ponto no qual deixam de satisfazer a norma divina, é uma porta aberta pela qual Satanás pode entrar a fim de tentá-los e destruí-los. E, além disso, cada falha e defeito dá ao tentador e seus agentes ocasião para atingir a Cristo. Devemos aplicar todas as energias da alma na obra de vencer e buscar de Jesus a força para fazer o que por nós mesmos não podemos realizar. Pecado algum pode ser tolerado naqueles que hão de andar com Cristo em vestes brancas. Terão de ser removidos os vestidos sujos e colocadas sobre nós as vestes da justiça de Cristo. Pelo arrependimento e fé, somos habilitados a prestar obediência a todos os mandamentos de Deus e somos achados sem mácula perante Ele. Os que hão de receber a aprovação de Deus estão agora afligindo a alma, confessando os pecados e suplicando fervorosamente o perdão por Jesus, seu advogado. Nele está fixada sua atenção, suas esperanças e sua fé nele se centralizam, e ao ser dada a ordem, tirai-lhe estes vestidos sujos e ponde-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, Zacarias 3, verso 4, acham-se preparados para lhe dar toda a glória por sua salvação. A igreja remanescente. A visão de Zacarias relativa a Josué e ao anjo aplica-se com força particular à experiência do povo de Deus no remate do grande dia da expiação. A igreja remanescente será levada à grande prova e aflição. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e seus seguidores. Satanás conta o mundo como súdito seu. Ele adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas,
mas ali está um pequeno grupo que lhe resiste à supremacia. Caso os pudesse desarraigar da terra, completo seria o seu triunfo. Como ele influenciou as nações pagãs para destruir Israel, assim em próximo futuro há de incitar os ímpios poderes da terra para destruir o povo de Deus. De todos será exigido que prestem obediência a editos humanos em violação da lei divina. Os que forem fiéis a Deus e ao dever serão ameaçados, denunciados e proscritos. Serão traídos pelos seus pais, irmãos e parentes e amigos. Sua única esperança está na misericórdia de Deus. Sua única defesa será a oração. Como Josué pleiteou diante do anjo, assim a igreja remanescente, com coração quebrantado e fervorosa fé, pleiteará o perdão e livramento por meio de Jesus, seu advogado. Acham-se plenamente cônscios da pecaminosidade de sua vida, veem sua fraqueza e indignidade, e ao olharem a si mesmos ficam a ponto de desesperar. O tentador está ao seu lado para os acusar, como esteve ao lado de Josué para lhe resistir. Aponta as suas vestes imundas, seu caráter defeituoso. Apresenta sua fraqueza e descaminhos, seus pecados de ingratidão, sua dessemelhança de Cristo, a qual desonrou seu Redentor. Esforça-se por assustar a alma com seu pensamento de que seu caso não tem esperança, que a mancha de seu pecado jamais será lavada. Tem esperança de assim destruir-lhes a fé, para que cedam às suas tentações, volvam costas à sua aliança com Deus e recebam o sinal da besta. Satanás insiste perante Deus com suas acusações contra eles, declarando que por seus pecados perderam o direito à proteção divina e reclamando o direito de destruí-los como transgressores. Pronuncia-os tão merecedores como ele mesmo de exclusão do favor de Deus. São estas, diz ele, as pessoas que hão de tomar meu lugar no céu e o lugar dos anjos que se uniram a mim? Embora professem obedecer à lei de Deus, têm porventura guardado os seus preceitos? Não têm sido amantes de si mesmos mais do que de Deus? Não colocaram seus próprios interesses acima do seu serviço? Não amaram as coisas do mundo? Eis os pecados que lhes assinalaram a vida. Eis o seu egoísmo, sua maldade, seu ódio uns para com os outros. O povo de Deus tem sido em muitos aspectos muito faltoso. Satanás possui um exato conhecimento dos pecados que ele os tentou a cometerem e apresenta esses pecados como exageradamente graves, declarando: há de Deus banir-me aos meus anjos de sua presença e contudo recompensar os que são culpados dos mesmos pecados? Não podes, ó Senhor, isso fazer com justiça. Teu trono não se achará baseado em justiça e juízo. A justiça requer que seja pronunciada sentença contra eles. Mas, conquanto os seguidores de Cristo tenham cometido pecado, não se entregaram ao domínio do mal. Abandonaram os pecados e buscaram o Senhor com humildade e contrição. E o divino advogado pleiteia em seu favor. Aquele que mais maltratado foi por sua ingratidão, que conhece os seus pecados e também seu arrependimento, declara: o Senhor te repreende, ó Satanás. Eu dei a vida por essas almas. Acham-se gravadas nas palmas das minhas mãos. Os assaltos de Satanás são fortes, terríveis os seus enganos, mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Grande é sua aflição, as chamas da fornalha parecem prestes a consumi-los. Mas Jesus os fará sair como ouro provado no fogo. Tem de ser removida sua tendência terrena, a fim de que reflitam perfeitamente a imagem de Cristo. Tem de vencer a incredulidade, desenvolver a fé, esperança e paciência. O povo de Deus suspira e geme pelas abominações cometidas na terra. Com lágrimas advertem os ímpios de seu perigo em pisar a pés a lei divina, e com um indescritível pesar humilham-se perante o Senhor por causa de suas próprias transgressões. Os ímpios escarnecem de sua tristeza, ridicularizam seus solenes apelos e zombam do que chamam sua fraqueza. Mas a angústia e humilhação do povo de Deus é inequívoca evidência de estarem recuperando a força e nobreza de caráter perdidas em consequência do pecado. É por se estarem aproximando mais de Cristo e terem os olhos fitos em sua pureza perfeita que discernem tão claramente a grande malignidade do pecado.
Sua contrição e humilhação própria são infinitamente mais aceitáveis à vista de Deus do que é o espírito presunçoso e altivo dos que não veem motivos para lamentos, que escarnecem da humildade de Cristo e que pretendem ser perfeitos ao passo que transgridem a santa lei de Deus. Mansidão e humildade de coração são as condições de força e vitória. A coroa de glória aguarda os que se prostram ao pé da cruz. Bem-aventurados são esses que assim choram, porque serão consolados. Os fiéis e devotos estão, por assim dizer, com Deus no mesmo recinto. Eles mesmos não sabem quão seguramente se acham protegidos. Instados por Satanás, os governantes deste mundo procuram destruí-los. Mas pudessem ser abertos os seus olhos, como foram os do servo de Eliseu em Dotã, e veriam os anjos de Deus acampados em redor deles, subjugando as legiões das trevas por seu brilho e glória. As vestes da justiça de Cristo. Ao afligir o povo de Deus suas almas perante ele, suplicando pureza de coração, é dada a ordem: tirai-lhes os vestidos sujos, e proferem-se as palavras animadoras. Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Zacarias 3, verso 4. As imaculadas vestes da justiça de Cristo são colocadas sobre os provados, tentados, mas fiéis filhos de Deus. Os desprezados remanescentes são vestidos de vestes gloriosas que nunca mais serão manchadas pelas corrupções do mundo. Seus nomes são retidos no livro da vida do Cordeiro, registrados entre os fiéis de todos os séculos. Resistiram aos ardis do enganador, não foram demovidos de sua lealdade pelos rugidos do dragão. Acham-se agora eternamente seguros dos ardis do tentador. Seus pecados são transferidos para o originador do pecado. E os remanescentes são não só perdoados e aceitos, mas também honrados. Uma mitra limpa é-lhes colocada sobre a cabeça. Serão como reis e sacerdotes para Deus. Enquanto Satanás instava com suas acusações e buscava destruir esse grupo, santos anjos invisíveis passavam para cá e para lá, colocando sobre eles o selo do Deus vivo. Estes são os que se acharão sobre o monte Sião com o Cordeiro, tendo escrito na fronte o nome do Pai. Cantam ante o trono um novo cântico, aquele cântico que homem algum pode aprender a não ser os 144.000 que foram remidos da terra. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, versos 4 e 5. Agora atingem cumprimento completo aquelas palavras do anjo. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Cristo é revelado como Redentor e Libertador de seu povo. Agora, efetivamente, são os remidos homens portentosos. Zacarias 3, verso 8, quando as lágrimas e humilhações de sua peregrinação cederam lugar à alegria e honra na presença de Deus e do Cordeiro. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Isaías capítulo 4, versos 2 e 3.